Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Irmãos, gostaria de deixar um estudo aqui no canal, em nome do Senhor Jesus. O nome do estudo é Os Perigos de Expulsar Demônios. Os perigos, risco de um ministério de libertação. Vamos lá. Atos 19, de capítulo 19, de versículo 13, diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Como assim os perigos, pastor João Paulo? Irmãos, porque há risco. Hoje a gente vê muitas pessoas aí tentando expulsar demônios, tentando trabalhar com o ministério de libertação, sem estarem preparadas, pessoas com um monte de portas abertas, um monte de canais abertos para o inimigo entrar. Já houve casos, irmãos, de pessoas expulsarem demônio, a hora que expulsar o demônio daquela pessoa, o demônio entrar na pessoa. Eu trabalho com o ministério de libertação desde o começo do meu ministério. Tem 8 anos que Jesus me salvou. Bom, se fizer muito barulho aí, eu moro na periferia, aqui é muito movimentado, tá bom? Passa som, passa carro, passa gente falando aí a toda hora. E Satanás, os demônios acham uma brecha aberta naquela pessoa. Os irmãos leu o texto aqui agora, que eu acabei de ler, os irmãos observou que com o demônio, aquele homem que tinha o espírito maligno, falou para os 7 filhos de Seva: Conheço Jesus, bem sei que é Paulo, mas vós quem sois? Assenhorando-se de 2, então, ou seja, ele pegou 2, porque o resto correu, deixou nus e ferido, e saíram correndo daquela casa. Porque a autoridade do nome de Jesus Cristo pode até expulsar pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Só que essa pessoa ela tem portais, essa pessoa ela tem brechas abertas, aonde o inimigo vai atacar esta pessoa. Por isso que muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos muitas famílias destruídas. O irmão, a irmã era uma benção, expulsava demônio, orava por libertação. Só que o tempo passou, aconteceu algo, por quê? Porque não repararam as brechas antes. E a gente que trabalha com o Ministério de Libertação, trabalha 7 anos com o Ministério de Libertação, a gente não pode ter brecha. Pecado todo mundo temos, que a palavra de Deus diz que em pecado concebeu minha mãe. Mas hoje nós temos um advogado que nos purifica de todos os pecados, porém pecados involuntários. Então, meus irmãos, é muito perigoso a gente mexer com as forças malignas, com as forças satânicas, porque bem Jesus falou que este mundo já entrega a Satanás, que o príncipe deste mundo, ele é o dono desse tempo, ele é o dono dessa era, e a gente tem que estar revestido do poder do Espírito Santo de Deus, cheio do poder da presença, com a vida em dia, com a vida no altar, porque expulsão de demônio é diferente de libertações. E o que eu tenho mais visto hoje, meus irmãos, amada igreja, são pseudos, pseudos crentes, pseudos cristãos, caindo endemoniado, caindo possesso com legiões, caindo possesso
com demônios. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos. E nós vamos discorrer um pouco aqui na Bíblia Sagrada. Nós lemos o livro de Atos 19:13. Então há uma patente espiritual. Quando você tem comunhão com Deus, Deus ele te dá visão. Bola de fogo, tocha de fogo nas suas mãos. Deus ele te dá visão com você com armadura. Deus ele te dá visão. Você tem revelações, você tem visão. Tudo isso, porque é Deus te armando. Você tem, geralmente quem tem aí um ministério para libertação, geralmente tem muitos sonhos, expulsando demônios, tem muitos sonhos aí, desacorrentando as pessoas, expulsando demônios, trabalhando com cura, trabalhando com libertações. Então, ou seja, é forte e é poderoso o ministério de libertação, mas porém é muito perigoso, porque a gente só pode ir para a guerra com arma, a gente só pode ir para a guerra com armadura, mas não basta só armadura, não basta uma boa arma, se nós não saber manusear estas armas, se a gente não saber manusear estas armas, e a gente só aprende a manusear essas armas através do jejum e oração, através da comunhão com o Espírito Santo, porque o homem ele não faz nada. A gente tem que ser revestido do poder de Deus. No Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus 12, vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, e de versículo 27. Estou sem meu óculos aqui. Tá demorando um pouco, mas vai sair. Evangelho de São Mateus 12, 27. Vamos ler do 25. E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Estou lendo aqui para os irmãos entenderem aonde eu estou. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem eu expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Em Lucas, se eu não me engano, no Evangelho de São Lucas 11:20, fala: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Jesus é o valente de todos. Mas como que eu posso chegar na casa de um valente para roubar o inferno, roubar aquelas armas, roubar aquela alma, tirar aquela alma do inferno, saquear aquela alma do inferno para levar para o reino de Deus? Se eu estou em fraqueza espiritual. Porque Satanás ele não respeita a patente de pastor, de evangelista, de missionário, de presbítero, ou seja, de apóstolo. Satanás ele não respeita a patente. Satanás ele não respeita título, mas ele respeita a patente espiritual, a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual a gente não se consegue em escola, a autoridade espiritual a gente não se consegue de qualquer forma, de qualquer maneira, não se compra. A autoridade espiritual a gente se consegue em consagração, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, a qual o dono da igreja, a qual ele disse que levantaria sua igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mas a gente vê uma igreja machucada, muitas pessoas que estão dentro, que era para ser usado para ser o libertador, estão precisando de libertação. Estão precisando de libertação. Porque a gente vemos que o evangelho que está sendo pregado fora da sã doutrina de Jesus Cristo, que leva o homem ao reino desta terra. O reino desta terra é o reino de Satanás. Então, ou seja, muitos estão possessos, muitos estão doentes, crentes se suicidando, crentes arrancando a vida de outras pessoas, brigando, caluniando, crentes completamente fora da doutrina que Jesus quer que nós andemos. Então está sem patente, então está sem autoridade. Crentes que não oram, crentes que não jejuam, crentes que não louvam, crentes que não buscam a presença de Deus em espírito e em verdade. Como que eu posso entrar na casa de um valente? Como que eu posso arrancar Satanás de dentro de um corpo? O diabo não sai com dipirona, o diabo não sai com morfina, o diabo não sai com diclofenaco. O diabo não sai com remédio nenhum, aleluia. O que o diabo sai daquela casa é com o poder de Deus, com oração, com jejum e com o poder do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. O evangelho ele é poder. O evangelho ele é virtude. Paulo falou para a igreja de Coríntios: não estive entre vós em palavras persuasivas, mas estive entre vós em poder e demonstração do Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo tem a demonstração do Espírito Santo. E a demonstração do Espírito Santo, aleluia, é ganhar almas, libertar almas, curar os enfermos, expulsar os demônios. Evangelho de São Mateus, de capítulo 10, versículo 8, Jesus enviou os discípulos, aleluia, e mandou curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, e de graça recebeste, de graça dai. Nós recebemos o dom de Deus de graça, nós recebemos a virtude de Deus de graça, a virtude de Deus de graça, a salvação ela é de graça, mas para alcançarmos essa virtude, a virtude também, o dom de Deus também é de graça, mas para alcançar esses dons, aleluia, nós temos que matar a nossa carne, porque é chamado dons espirituais. E assim como Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó, que importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, então não tem como eu ser um adorador na carne, eu não tenho como eu ser um adorador, aleluia, cheio de pecado, cheio de coisas horrendas, cheio de coisas erradas, se não fico com Jesus de boca para fora. Muitos invocam o nome de Jesus. Até no centro de Umbanda, até no candomblé, até na magia negra, até no satanismo, eles falam o nome de Jesus Cristo. Mas qual é a diferença? A diferença é de quem tem o verdadeiro Deus. A diferença é de quem tem o verdadeiro Espírito. E hoje o que opera é o Espírito, muitos dos lugares que opera é o Espírito do erro. Nós temos que estar revestidos do poder do Espírito Santo. Que uma hora o telefone na tua casa vai tocar. Vão ligar para você e vão falar: tem alguém possesso aqui. Tem uma hora que o seu pastor não vai estar perto, ninguém vai estar perto, vai ter que ser você. Deus vai demonstrar através da tua vida, Deus vai te usar como um canal de libertação. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Como um canal de cura, como um canal de glória. E a palavra de Deus vai se completar na sua vida. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado o reino de Deus. Quem leva o reino de Deus é eu e você. Quem leva o reino de Deus são os servos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. E o poder está em Cristo. A virtude, os dons celestiais está em Cristo. E o teu Espírito Santo derramado sobre toda a igreja. São Mateus 17, 21. Uma passagem conhecida.
Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Já peguei demônios que é difícil de se expulsar, irmãos. Ah, mas porque o irmão esteve em falha? Não. Porque uma hierarquia maior, Jesus está falando aqui de uma hierarquia maior. Os discípulos não puderam expulsar essa hierarquia aqui. Jesus se expulsou, porque Jesus estava em consagração, em jejum e oração. Mas não adianta jejuar com um monte de portais abertos. Não adianta jejuar pedindo o poder de Deus, aleluia, se nós temos brecha na nossa vida. O primeiro jejum que nós temos que fazer é o jejum do arrependimento. O jejum, meus irmãos, ele não muda Deus. O jejum, ele muda nós. O jejum, ele abre o canal que nos separa de Deus, que é o pecado. O jejum, ele queima a nossa carne. O jejum é para queimar a nossa carne e ativar o nosso espírito. Por que será que tem gente que jejua e às vezes o diabo ataca? Porque tem brechas. Tem que jejuar para se arrepender e fechar as brechas. Depois que você jejuou para se arrependeu, fechou as brechas, aí jejua para adquirir o poder de Deus. Jejua para que a carne venha sido queimada e o poder de Deus venha ser manifestado. Aí Deus começa a encontrar o vaso. Primeiro é o jejum da reparação. Primeiro é a casa do oleiro, aleluia. Depois é o jejum do depósito. Depois Deus deposita o ouro, deposita a prata, deposita as pedras preciosas dentro do vaso, que são os dons de Deus. Por isso que os discípulos não conseguiram expulsar. Já peguei demônios que demorou, irmão, para expulsar. Que era hierarquia, que exigia mais. Não porque não tinha autoridade, porque era uma hierarquia. Batia de frente. No ano de 2017 foi terrível. E tive uma experiência terrível. Uma menina de 13 anos de idade. Foram uns 10 para segurar, meus irmãos. Foi terrível. Mas, com muita ousadia, conseguimos, em nome de Jesus Cristo, mandar aquele demônio embora. Mas até hoje eu nunca vi isso na minha vida. O que eu passei naquela noite foi um alerta para mim naquele tempo. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus. Nós temos que estar preparado, revestido de poder. Às vezes você é acostumado, você pode ter toda a autoridade do mundo. Você é acostumado, aleluia, a expulsar demônio. Mas chega uma hora que tem um que te resiste. Chega uma hora que você cata uma hierarquia, uma legião, que ela te resiste. Tive com um homem no monte. Esse eu não vou contar, não. Já para outra hora. E é muito poderoso, irmãos. Eu vou lembrando das minhas experiências. Eu vou contando. Então nós temos que ter vida com Deus. Nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo. Fechar as brechas. A autoridade e o poder está no nome de Jesus Cristo. Jesus deu o poder, Jesus ortogou o poder para a igreja, para ser usado. E hoje o que nós vemos? Igrejas inteiras endemoniadas. Porque estão dançando, estão fazendo comércio da casa de Deus, estão com o pecado dentro do templo, profanando o templo, mesa de demônio. Não estão sendo obedientes a essa doutrina, a voz do Espírito Santo. E é por isso que nós vemos muitas pessoas hoje manietadas pelo inimigo. E precisa de pessoas valentes para poder entrar na casa do valente. Ser mais valente que aquele valente. Saquear o que o valente roubou. Tem que estar cheio do poder de Deus. Irmãos, já é os últimos dias da igreja na face desta terra.
Nós saímos pela rua, nós vimos pessoas completamente tomadas, pessoas drogadas, pessoas viciadas, pessoas transtornadas. Nós vemos pessoas que estão completamente amarradas por Satanás, irmãos. E o poder de Deus na nossa vida tem sido pouco. O poder de Deus na nossa vida tem sido muito ofuscado, porque não temos tempo mais para buscar a presença de Deus. Porque para buscar a presença de Deus exige tempo, exige renúncia. Se nós dormimos mais que a cama, meus irmãos, aleluia, não vamos ter tempo para Deus. Se nós amamos mais o nosso sono, aleluia, nós vamos ter muito pouco, porque Jesus Cristo ele ensinou a bater, bater, bater até que essa porta se abra. Fique com esse estudo nessa noite, compartilhe em nome do Senhor Jesus, comenta. Senhor, agradeço a minha oportunidade, meus irmãos. Lembre-se, Jesus te outorgou este poder, mas o dom espiritual, para isso manifestar na sua vida, você tem que buscar no reino espiritual. Aonde ficam as pedras preciosas? Aonde se encontra o diamante? Aonde se encontra o ouro? É no fundo, é lá embaixo. Então você tem que cavar, você tem que descer em oração, você tem que descer em humilhação, para Jesus te exaltar com poder, virtude e autoridade que vem do alto. Fique com esta palavra, em nome de Jesus.